Momento do Discipulado. Eu quero falar a respeito do discipulado, que quando isso é praticado, o crente fica livre dos males da religiosidade. O nosso grande inimigo não é nem Satanás, é a religiosidade. Na época de Jesus, as palavras mais duras que ele usou, quem mais o perturbou, não foram os demônios. Os demônios estavam sempre em volta e ele expulsava os demônios. Eram os religiosos, os fariseus. Os fariseus faziam a vontade de Satanás, mas eles não estavam possessos. Não se expulsava demônio de fariseu. Interessante. O fariseu tinha a mente corrompida, era consciente daquilo. Os fariseus estavam condenados ao inferno. Jesus deixou isso muito claro. Os melhores religiosos estavam no caminho do inferno. E hoje é diferente? Religiosos e religiosos estão no caminho do inferno, engodando, enredando crentes novos, incautos e pessoas ingênuas que vão às igrejas em busca de bênção, de oração poderosa, e eles estão no caminho do inferno. Jesus disse dos fariseus que eles davam a volta ao mundo para fazer um prosélito, e quando eles faziam um prosélito, um discípulo, eles tornavam esse prosélito 2 vezes mais digno do inferno do que eles. Ou seja, eles iam para o inferno, os religiosos, e quando eles faziam discípulo, tornavam o discípulo 2 vezes mais digno do inferno que eles. O que significa isso hoje? Existem igrejas que são empresas atrás de dinheiro. Eles sabem que estão no caminho do mamon, estão adorando o Deus mamon e enredando, fazendo propaganda, investindo pesado em mídia, marketing, para atrair pessoas, para tornar essas pessoas 2 vezes mais dignas do inferno do que eles. Ou seja, essas pessoas que estão nessa religiosidade estão condenadas, porque o caminho de Deus é estreito, apertado, é puro e é único, e não tem outro caminho. Não existe caminho intermediário, caminho de crentes, caminho de igreja. Isso não leva a Deus, leva ao inferno. Sair dela, povo meu, é a ordem do Senhor para os enganados pela religião. É triste dizer isto, porque nós amamos as pessoas que estão na religião, mas a maioria está no caminho do inferno. Então eu quero focalizar isto. Você precisa achar um líder. Quantas e quantas pessoas me procuram? Pastor, eu estou insatisfeito na minha igreja, eu saio e vou para outra igreja. Meu irmão, vai trocar 6 por meia dúzia se você sair dessa igreja e for para outra igual. É evidente que quando você chegar lá, vai ser recebido ou recebida com sorrisos. Mas depois você vai perceber que é a mesma coisa. Você tem que achar um líder, uma pessoa que viva o evangelho e adote você, que queira adotar você. Então você vai se juntar a essa pessoa para beber da água que ela tem e receber do que ela vai te dar. É assim. Essa pessoa que está cheia de Deus, cheia do Espírito, tem a palavra como água viva dentro dela, ela vai compartilhar com você. Você vai aprender a viver para Deus e não assistir reunião de igreja. A maioria dos crentes são exímios, especialistas em conhecer reuniões de igreja que não levam a nada. Aprendem a ouvir, são críticos no ouvir, comparam pregações, reuniões, cultos, cantores, igrejas, mas eles não praticam, porque nunca aprenderam a praticar, nunca tiveram um discipulador.
entre em pânico, minha irmã, pedindo a Deus, como a Ana pediu um filho, peça um pai, uma mãe espiritual, peça a Deus que coloque um líder, uma líder no seu caminho, alguém que viva o Evangelho para ensinar a você a viver o Evangelho. Bem, o discipulado é o relacionamento entre duas pessoas, o mais antigo, o mais experiente, o líder, o mestre, o discipulador, vai ensinar o discípulo a obedecer, a praticar a vida cristã. Muitos crentes, quando entram na igreja, querem praticar alguma coisa, mas ele não tem a mínima ideia. Uma igreja diz que tem que praticar o estudo teológico e aprender a doutrina da igreja. A outra igreja diz que ele tem que praticar usos e costumes, andar com roupa assim, assim, assado, para agradar a Deus. Outra igreja diz que ele tem que fazer muita campanha, dar muito dinheiro para poder agradar a Deus e receber a bênção de Deus. A pessoa vai ficar perdida, porque ele não sabe o que é que Deus quer que ela pratique. Não, você tem que vir aqui à reunião todos os dias da igreja, para Deus se agradar de você. E ela vai todos os dias, não vai adiantar nada. Ela vai ficar perdida. Da mesma maneira, tem que achar um líder que conheça a Deus e viva o Evangelho e ensine você a viver o Evangelho. O que é viver o Evangelho? É você aprender a ir a Deus lendo a Bíblia, ter prazer na leitura, entender a leitura da Bíblia, orar a Deus, ter prazer, alegria em ter uma vida de oração, você e Deus, buscar o enchimento do Espírito Santo para você poder transbordar para outros. Você vai aprender a amar o Senhor e a ofertar, não só o dízimo, além do dízimo, oferta de amor, você vai aprender a ofertar. Você vai aprender a ter comunhão com irmãos, não só ir à igreja e cumprimentar de longe uma pessoa, você vai poder conhecer, amar, ajudar aquela pessoa, orar por ela, lutar junto com ela pela vitória espiritual dela. Você vai aprender a testemunhar do Senhor, falar de Jesus para todos que estão à sua volta, evangelizá-los, e em havendo uma pessoa que se interesse, você vai colar com essa pessoa para discipular essa pessoa. Essas coisas a igreja não ensina. Essas coisas você não aprende assistindo reunião, nunca. Assistindo reunião, somente assistindo reunião, você não vai aprender nunca. Se você não tiver um discipulador, um pai espiritual, uma mãe espiritual, você não vai conseguir viver o Evangelho. Deus quer nos livrar disto. Eu acho interessante uma passagem no livro de Zacarias, já para o final do Antigo Testamento, estava encerrando aquela aliança, porque não prestou mais, virou uma religião vazia. A gente tem uma ideia disso na época de Jesus. O farisaísmo era uma religião forte, exigente e totalmente vazia de Deus. Pois é, no livro de Zacarias e Malaquias foram próximos. A gente encontra o final da antiga aliança, Deus já denunciando aquela aliança que estava por encerrar, e Deus começaria uma nova aliança à igreja. E o Senhor disse que estava tudo perdido, o povo estava no pecado, mas Deus não desistiu. Em algum tempo no futuro, isto ainda não aconteceu. Literalmente, o capítulo 13 de Zacarias vai se cumprir na volta de Jesus, no final agora da grande tribulação, que de certa forma o mundo já está começando a viver. A tribulação para os crentes já está aumentando, a chamada a grande tribulação está prestes a começar a qualquer momento com o arrebatamento da igreja. Você tem consciência disso, está se preparando, ou você nem sabe como se preparar, apenas vai à reunião da igreja e não sabe o que fazer. Pois essa palavra vai se cumprir. O Senhor diz que vai eliminar os ídolos, vai eliminar os profetas, vai eliminar o religioso enganador. A igreja indústria, a igreja empresa, a igreja
instituição está prestes a acabar. Como acabou a antiga aliança, que já não valia mais nada, porque o povo não seguia, agora vai acabar. A nova aliança vai se encerrar. Essa ideia de igreja, de templo, de empresa religiosa, isso aí está por acabar. Já está sendo perseguida, com a permissão de Deus, no mundo inteiro. E o Senhor quer nos livrar disto. E a maneira de Deus agir já está patente aos nossos olhos no mundo todo. Ele está permitindo o inimigo perseguir o espírito de Satanás, do anticristo no mundo ocidental, e lá o dragão no mundo oriental, estão perseguindo as igrejas organizadas, institucionalizadas e acabando com essas igrejas. Eu acho interessante isso. Alguém me diz, lá nos Estados Unidos tem um sujeito que é cristão, tem uma banda, ele toca, mas ele não acha igreja. As igrejas não têm mais significado lá, ele está desigrejado. Apesar de querer o Senhor, ele está desigrejado, porque não acha igreja. Embora haja liberdade, as pessoas não têm mais interesse, não têm motivação para ir à igreja, e a igreja não tem mais sentido para eles. Triste realidade que está vindo sobre o Brasil também. Mas o Senhor prometeu a Israel que iria remover toda a religiosidade vazia, acabar com aquele espírito de profetada, e ele iria derramar uma fonte de água pura, limpa, para purificar o pecado do seu povo. Isso vai acontecer no arrependimento dos judeus no final da grande tribulação. Antes haveria grande perseguição, Deus permitiria ferir o pastor com a espada, falando de Jesus, as ovelhas ficariam dispersas, mas são dispersas mesmo que o Senhor quer que as suas ovelhas gerem ovelhas. Cuidem umas das outras. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos numa casa, e há lugares no mundo onde não se pode reunir mais do que 2 ou 3. Hoje fica perigoso reunir 10, até nas casas estão sendo perseguidos. O Senhor diz, vão sofrer bastante, mas eu farei passar a terça parte restante pelo fogo, para que seja purificada e, no caso da igreja, seja arrebatada. Aquela pequena parte seja arrebatada. E então virá o dia do Senhor, em que Ele vai restaurar todas as coisas. O Senhor vai pelejar contra as nações, Ele vai agir em favor do seu povo. Bem, nós entendemos que o discipulado é necessário. Cada cristão tem que ter um líder, se reunir com ele, ter prazer em dar relatório da sua vida a ele, orar com ele, com ela. Você precisa de um líder, você precisa de uma líder e precisa de ser discipulado. Queira, se você não quiser, ninguém vai obrigar. Vai ser um religioso de igreja para ser distraído e possivelmente perdido também como os demais. Triste realidade, mas corra para um líder, uma líder, peça para receber discipulado, orientação, para você poder viver o Evangelho, e essa pessoa vai ensinar para você.